1513, o resplendor de um jovem rei, Henrique VIII, no auge de sua ambição e poder. A Inglaterra irradiava uma nova energia, um vigor impulsionado por um monarca que sonhava com a glória militar e a expansão de seu domínio. Palácios grandiosos, como o de Whitehall, cintilavam com ouro e tapeçarias ricas, enquanto a corte fervilhava com a excitação de novas campanhas militares contra a França e a Escócia. Cavalos ricamente adornados desfilavam em torneios espetaculares, onde cavaleiros em armaduras polidas se enfrentavam sob o olhar atento da realeza e de uma multidão extasiada. A mesa real transbordava de banquetes fastosos, com carnes exóticas, especiarias raras e vinhos finos fluindo livremente. Tudo parecia orquestrado para projetar uma imagem de invencibilidade e magnificência. Mas, sob o verniz cintilante da honra e da vitória, jazia uma realidade brutal, um cotidiano onde o sangue era tão comum quanto o vinho, e a desumanidade espetava em cada esquina dos corredores da corte e dos campos de batalha. Nenhuma pintura oficial de época ousava mostrar o verdadeiro custo daquela glória, a carne e o osso que pavimentavam o caminho para as conquistas do rei. Porque por trás das festividades, das armaduras brilhantes e dos discursos inflamados sobre honra, a vida na corte Tudor, em 1513, era um labirinto de sofrimento, doença e uma crueldade sistêmica que hoje nos choca. Era um tempo de vitórias e honras, sim, mas também de uma desumanidade profunda, quase inimaginável. O ar, muitas vezes, carregava o eco de gritos de dor, o cheiro metálico de sangue recém-derramado e o hálito pestilento da morte. Convidamos você a se aprofundar nessa realidade muitas vezes esquecida e a desvendar o que realmente significava viver sob o reinado de um dos monarcas mais famosos da história. É um convite para olhar além do mito e confrontar a verdade nua e crua. Você conseguiria suportar o peso da expectativa, a vigilância constante e a ameaça invisível que permeava cada dia da vida na corte de Henrique VIII em 1513? Imagine-se como um cortesão, um soldado ou até mesmo um servo, imerso em um mundo onde a vida humana, fora das esferas mais privilegiadas, valia pouco, e a linha entre a glória e a desgraça era tênue como um fio. O que significava a honra quando a desgraça podia significar a perda de tudo, inclusive da própria cabeça? Este não é apenas um ano de grandes vitórias militares para a Inglaterra, como a Batalha das Esporas, a Batalha de Flodden Field, eventos que moldariam a identidade nacional e solidificariam a imagem de Henrique VIII como um rei guerreiro. É também um período onde a vida cotidiana, mesmo para aqueles próximos ao poder, estava repleta de privações, riscos e uma constante batalha contra elementos tão implacáveis quanto os exércitos inimigos. Enquanto as trombetas da vitória soavam, os gritos dos feridos ecoavam, e a peste bubônica aguardava sua próxima vítima, silenciosa, mas mortal, nos becos de Londres e nos acampamentos militares. A cada conquista no campo de batalha, uma nova sombra pairava sobre a população, lembrando a todos da fragilidade da existência. O glamour das vestes de brocado e das joias reluzentes era um escudo fino contra uma realidade brutal, onde a dor física e o medo da morte eram companheiros constantes, e a dignidade humana era frequentemente sacrificada no altar da ambição e do poder. Mergulharemos nas crônicas que desvendam essa vida desumana, para compreender a verdadeira natureza da corte Tudor neste ano pivotal. 1513 não era apenas um ano no calendário, era um vórtice de ambição e brutalidade. Henrique VIII, um jovem monarca de apenas 22 anos, ardia em febre de glória, ansioso por provar seu valor como um líder militar digno dos grandes reis do passado. Sua corte, antes de tudo, era um palco para esse drama de poder. Nobres fidalgos, cavaleiros e damas, todos orbitavam em torno do sol real, buscando favor, influência, acima de tudo, sobrevivência em um ambiente onde menor deslize poderia significar ruína. A vida na corte, longe da visão romântica dos contos de fadas, era uma negociação constante com o perigo. Conflitos de facção eram comuns. Intrigas de bastidor poderiam derrubar homens poderosos da noite para o dia. E a proximidade com o rei, que concedia imenso poder, também trazia consigo o risco de sua volátil ira. Um sorriso forçado ou uma palavra mal dita podiam selar o destino de alguém. O luxo era real, sim, mas existia um frágil equilíbrio com a miséria e a violência que permeava a sociedade Tudor.
A pobreza extrema era uma constante nas cidades e no campo, e a justiça era frequentemente rápida, severa e espetacularmente pública. Enforcamentos, esquartejamentos e a exposição de cabeças em estacas não eram eventos raros, mas advertências sombrias da autoridade real. A disciplina imposta era férrea, não apenas para manter a ordem, mas para consolidar o poder de um rei que não tolerava desafio. As cadeias da Torre de Londres estavam sempre prontas para receber aqueles que caíam em desgraça, e seus métodos de extração de confissões eram tão brutais quanto eficazes. Este era o pano de fundo de um reinado que almejava a grandeza, construída, inevitavelmente, sobre uma base de coerção e temor. A Inglaterra de 1513 era uma terra de contrastes gritantes, onde a esperança e o terror se entrelaçavam na tapeçaria da vida cotidiana, e a cada nova vitória, um preço invisível era cobrado, não apenas em ouro, mas em vidas e em sofrimento humano. A corte, em sua aparente magnificência, era um microcosmo dessa complexidade, um espelho das aspirações grandiosas do rei e das duras realidades que sustentavam seu império. A chamada Batalha das Esporas, travada em agosto, foi uma vitória para Henrique VIII contra os franceses, um triunfo que ele almejava ardentemente. Contudo, essa vitória veio com um custo humano indizível. As batalhas da época eram confrontos brutais e íntimos, onde milhares de homens, muitos deles camponeses recrutados à força, chocavam em um pandemônio de metal, carne e gritos. Pense em espadas pesadas esmagando ossos, lanças perfurando entranhas e flechas chovendo do céu, transformando campos verdes em lamaçal carmesim em questão de horas. A medicina no campo de batalha era rudimentar, na melhor das hipóteses. Feridas profundas eram tratadas com cauterização ou, na ausência de alternativas, com amputações grosseiras, muitas vezes realizadas sem qualquer anestesia além de um gole de álcool forte, se houvesse. A dor era uma constante, a infecção uma certeza quase absoluta. Gangrena, febres e disenteria eram tão mortais quanto as armas inimigas, ceifando vidas por dias, semanas, até meses após o conflito principal. Não muito tempo depois, em setembro de 1513, a Batalha de Flodden Field, travada contra a Escócia, se mostrou ainda mais devastadora. Foi uma das batalhas mais sangrentas da história anglo-escocesa. Enquanto Henrique estava na França, a rainha Catarina de Aragão, como regente, supervisionou essa vitória crucial. Mas o que as crônicas vitoriosas não detalhavam era a escala da perda. Estima-se que mais de 10.000 escoceses foram mortos, incluindo o próprio rei Jaime IV e grande parte da nobreza escocesa. Os corpos jaziam em montes, misturados com os dos cavalos, um cenário de horror indescritível que assombraria a memória dos sobreviventes. A visão dos campos após o combate era desoladora. Pilhas de cadáveres mutilados, gritos de agonia de homens abandonados à própria sorte, o cheiro nauseabundo de sangue e morte se espalhando por quilômetros. Não havia honra na agonia de um homem perfurado por uma lança, nem glória na lenta e dolorosa morte por gangrena em um acampamento insalubre. A vida dos soldados era uma aposta constante contra a sorte, onde a coragem muitas vezes chocava com a futilidade da morte. E por trás de cada vitória, havia uma multidão de viúvas, órfãos e pais de luto, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelo anseio de um rei por glória e pelo implacável triturar da máquina de guerra Tudor. As campanhas de 1513, embora vitoriosas, foram um testemunho brutal do custo humano do poder, um lembrete sombrio de que a história é escrita com o sangue e o sofrimento dos anônimos, tanto quanto com as ambições dos reis. A brutalidade da época se estendia muito além dos campos de batalha, permeando o próprio tecido da sociedade, tudo através de um sistema de justiça implacável e da violência cotidiana. A vida na Inglaterra de 1513 era precária, e a aplicação da lei era um espetáculo público, concebido para instilar medo e garantir a obediência. Pequenos crimes, como o furto de pão para alimentar uma família faminta, podiam resultar em punições desproporcionais, como a perda de uma mão ou até mesmo a forca. O conceito de reabilitação era praticamente inexistente. A punição era primária e servia como um severo aviso para a comunidade. Forças pelourinhos eram comuns em praças públicas, e as execuções eram eventos lotados, onde a população se reunia para testemunhar o destino de criminosos traidores.
A Torre de Londres, embora uma residência real, era mais notoriamente um calabouço de horror, onde prisioneiros, alguns de alto nascimento, enfrentavam tortura para extrair confissões ou revelar conspirações. Métodos como o hack, que esticava o corpo até desarticular os membros, ou os Cavenger's Daughter, que comprimia o corpo de forma excruciante, eram aplicados sem piedade. Além da justiça formal, a violência era uma parte intrínseca da vida. Brigas de rua eram frequentes, exacerbadas pelo consumo excessivo de álcool e pela falta de outras formas de entretenimento. A caça furtiva, uma necessidade para muitos camponeses para sobreviver, era um crime grave punido com extrema severidade, muitas vezes com a morte. Senhores feudais e nobres tinham grande poder sobre seus domínios, e a justiça local podia ser arbitrária e cruel. A vida dos servos e das classes mais baixas era uma luta diária contra a fome, a doença e a exploração, sem muita esperança de recurso. Até mesmo na corte, entre os membros da elite, a intriga e a violência política eram uma ameaça constante. Inimizades podiam ser resolvidas com duelos ou, mais insidiosamente, através de acusações falsas que poderiam levar à prisão e execução. A paranoia era uma força motriz e a suspeita de traição era motivo suficiente para arruinar famílias inteiras. Era um mundo onde a força bruta e a autoridade incontestável de poucos regiam a vida de muitos, e a dignidade humana era uma moeda de troca em um jogo de poder onde a sobrevivência dependia de astúcia, sorte e, muitas vezes, da disposição de infligir ou suportar a dor. A medicina em 1503 estava em uma encruzilhada, ainda fortemente influenciada por teorias antigas, mas começando a tatear por um caminho mais empírico. Contudo, para a maioria da população e até mesmo para a corte, as doenças eram mistérios aterrorizantes e frequentemente fatais. A peste bubônica, o flagelo da Europa, era uma ameaça constante e cíclica. Seus surtos podiam dizimar cidades inteiras em questão de semanas, e o medo de sua chegada era palpável. Acreditava-se que a doença era causada por maus ares ou um desequilíbrio dos humores do corpo, levando a práticas de sangria ou a ingestão de poções duvidosas, muitas vezes ineficazes ou prejudiciais. Além da peste, a corte de Henrique VIII estava exposta a uma miríade de outras enfermidades, algumas das quais, como a sífilis, eram relativamente novas na Europa e causavam grande consternação. A sífilis, conhecida como doença francesa, era uma praga insidiosa que desfigurava seus portadores e os levava a uma morte lenta e agonizante, e sua presença nos círculos da corte era um segredo aberto, carregado de vergonha e pavor. Febres tifoides, disenteria, varíola e gripe eram endêmicas, ceifando vidas indiscriminadamente. Crianças eram particularmente vulneráveis, e a mortalidade infantil era assustadoramente alta. Mesmo para o rei, a saúde era uma preocupação constante. Henrique VIII sofria de úlceras crônicas nas pernas, uma condição extremamente dolorosa e que frequentemente infeccionava, gerando um odor desagradável e uma fonte de dor debilitante que o acompanharia por toda a vida. Essas úlceras eram um lembrete físico de sua própria mortalidade e vulnerabilidade, apesar de todo o seu poder. Os médicos da corte, embora os melhores da Inglaterra, operavam com um conhecimento limitado e ferramentas inadequadas. Suas intervenções eram muitas vezes baseadas em superstição e crenças errôneas, com pouca compreensão das verdadeiras causas das doenças. O diagnóstico era frequentemente superficial, e os tratamentos variavam de ervas e elixires a rituais religiosos. A cirurgia, quando realizada, era brutal e sem anestesia, com altas taxas de infecção. A vida na corte, com sua aglomeração de pessoas, falta de saneamento adequado, apesar do luxo e a proximidade com viajantes de todas as partes, era um terreno fértil para a propagação de doenças. O medo da contaminação era uma parte intrínseca do cotidiano, e a fuga para o campo ou a rotação entre as residências reais era uma estratégia comum para escapar de surtos. A doença era um adversário invisível e onipresente, capaz de derrubar tanto o camponês quanto o rei, lembrando a todos a fragilidade da existência humana em um mundo onde a ciência ainda engatinhava. A vida pessoal na corte Tudor, especialmente para figuras proeminentes, era um caldeirão de pressões psicológicas, políticas e sociais.
Não se tratava apenas de exibir riqueza ou participar de festas. Era uma existência sob constante escrutínio, onde cada ação, cada palavra, podia ter implicações dramáticas. Para Henrique VIII, a principal pressão era a necessidade de um herdeiro masculino. Em 1513, ele era casado com Catarina de Aragão, e embora tivessem um filho, Henrique, duque da Cornualha, ele morrera com apenas 52 dias de vida em 1511. Essa perda foi devastadora e plantou a semente da obsessão do rei por um herdeiro forte e saudável, uma obsessão que moldaria o destino da Inglaterra e de suas futuras rainhas. Catarina, em 1513, ainda era jovem e capaz de ter filhos, mas a sombra da mortalidade infantil e a incerteza do futuro já pairavam sobre o casal real. Essa pressão se estendia a todos na corte. As damas de companhia de Catarina de Aragão, por exemplo, viviam em um ambiente onde modéstia e a honra eram esperadas, mas a intriga e o ciúme eram forças poderosas. Suas reputações eram frágeis, e um passo em falso poderia levar à desgraça e ao ostracismo social. Para os nobres e conselheiros, a vida era um jogo de xadrez de alta estaca. Manter o favor do rei significava poder, riqueza e segurança para sua família. Perdê-lo significava ruína, prisão ou até mesmo execução. Thomas Wolsey, que rapidamente ascenderia à proeminência sob Henrique VIII, é um exemplo vívido dessa dinâmica. Ele era um mestre na arte da diplomacia e da bajulação, trabalhando incansavelmente para satisfazer os desejos do rei, mas sempre consciente da precariedade de sua posição. A dependência do humor real era uma carga psicológica imensa. Os casamentos eram frequentemente arranjados por razões políticas e econômicas, e a afeição pessoal era secundária. As mulheres, em particular, tinham pouca agência sobre suas vidas e seus corpos, sendo usadas como peões em alianças dinásticas. A maternidade era perigosa, e os partos eram uma das principais causas de morte para mulheres na época. A própria Catarina de Aragão enfrentaria múltiplos abortos e filhos natimortos nos anos seguintes, um testemunho da vulnerabilidade feminina na era Tudor. A expectativa de vida era significativamente mais baixa do que hoje, e a morte era uma companhia constante. Perder um cônjuge, filhos ou amigos próximos era uma experiência comum e dolorosa, mas a vida seguia adiante com uma resiliência forçada. As pressões sobre a vida pessoal na corte de 1513 eram um fardo pesado, um lembrete de que mesmo os mais poderosos estavam sujeitos aos caprichos do destino, da biologia e da política. A corte de Henrique VIII, em 1513, apesar de toda sua ostentação, era um ninho de traição e intriga, onde a lealdade era uma mercadoria valiosa e o poder era um jogo mortal. A proximidade com o rei significava acesso e influência, mas também tornava qualquer um alvo. A mera suspeita de deslealdade ou a associação com um rival caído podia custar a vida de um homem. Em um regime autocrático, o rei era a fonte de toda a autoridade, e sua vontade era lei. Mas Henrique, embora jovem, já demonstrava uma paranoia crescente em relação àqueles que pudessem ameaçar sua soberania ou macular sua reputação. A história Tudor é repleta de exemplos de figuras que ascenderam a grandes alturas apenas para serem derrubadas por inveja, falsas acusações ou por simplesmente estarem no lugar errado na hora errada. A intriga política era onipresente. Facções dentro da corte constantemente competiam pelo ouvido do rei, e a manipulação era uma ferramenta comum. Cartas anônimas, sussurros maliciosos e boatos eram armas tão eficazes quanto as espadas. A caça a hereges e traidores era vigorosa, e a rede de espiões do rei estava ativa para descobrir qualquer sinal de dissidência. Prisões na Torre de Londres eram frequentes, e os interrogatórios eram brutais. Confissões, muitas vezes forçadas sob tortura, eram usadas para justificar execuções espetaculares que serviam como advertência a qualquer um que ousasse desafiar o poder real. A execução não era apenas um ato de justiça, mas um espetáculo de terror, projetado para solidificar a autoridade do monarca. A decepção era uma arma afiada. Mesmo aqueles que serviam o rei com a mais absoluta lealdade podiam se encontrar em desgraça se perdessem o favor real ou se tornassem bodes expiatórios para fracassos políticos. A confiança era um luxo raro e perigoso, e a lealdade, na prática, era frequentemente uma questão de conveniência e autopreservação.
O ano de 1513, com suas campanhas militares e o aumento do poder de figuras como Wolsey, intensificou essas dinâmicas. O sucesso trazia recompensas, mas o fracasso ou a impopularidade podia levar à ruína. A sombra da execução pairava sobre todos que viviam perto do trono, um lembrete constante de que a vida na corte era um jogo perigoso de poder, onde a traição era uma possibilidade sempre presente e a dignidade humana era muitas vezes sacrificada em nome da ambição e da segurança do reino. Enquanto a corte de Henrique VIII se inebriava com a glória de suas vitórias militares em 1513, uma ameaça muito mais insidiosa e mortal espreitava nas sombras: a peste bubônica. Não era a doença do suor focada no vide modelo, mas a peste, com sua brutalidade implacável e suas ondas de terror, que aterrorizava a Europa há séculos, e 1513 não foi exceção. A cada novo surto, o pânico tomava conta de Londres e das outras cidades. As ruas se esvaziavam, os mercados fechavam, e o ar ficava pesado com o silêncio de uma cidade em pânico. Para o rei e sua corte, a peste era o inimigo invisível, uma força incontrolável que desafiava todo o seu poder e riqueza. Henrique VIII, apesar de sua fachada de invencibilidade, era profundamente supersticioso e aterrorizado pela morte. Ao menor sinal de um surto de peste em Londres ou nos arredores, a corte real entrava em um êxodo frenético. Palácios inteiros eram abandonados às pressas, enquanto o rei, sua rainha e seu séquito se deslocavam para residências mais isoladas no campo, acreditando que o ar puro e a distância dos centros urbanos os protegeriam da doença que viaja pelo ar. Essa estratégia, embora rudimentar, era o melhor que a medicina da época podia oferecer. O rei viajava com um corpo médico constante, cujas principais tarefas eram monitorar sua saúde e identificar os primeiros sintomas de qualquer doença. A cada espirro, a cada tosse, a cada dor incomum, o pavor que a peste havia chegado à sua porta se instalava. O pânico de Henrique era tão intenso que ele chegava a isolar-se completamente, temendo contato com qualquer um que pudesse ter sido exposto à doença. A vida cotidiana era suspensa. Comerciantes, cortesãos e até mesmo os membros da família real podiam ser submetidos a quarentenas rigorosas, banidos da presença real se houvesse menor suspeita de infecção. As medidas eram drásticas e desumanas, mas refletiam o terror avassalador que a peste inspirava. Não havia cura conhecida, apenas a fuga e a esperança de que a doença passasse sem atingir os muros dos palácios reais. O contraste entre a ostentação e a glória dos campos de batalha e o terror silencioso da peste bubônica era gritante. Enquanto Henrique celebrava suas vitórias sobre os inimigos humanos, ele vivia sob a sombra constante de um inimigo biológico, invisível e invencível, um lembrete brutal da fragilidade da vida, mesmo para o monarca mais poderoso da Inglaterra. Esse pânico, essa constante fuga da morte invisível, era uma parte inerente da vida na corte de 1513, um testemunho da desumanidade que a própria natureza impunha à humanidade. A vida em 1513, na corte de Henrique VIII, foi muito mais do que os banquetes suntuosos e os torneios cavaleirescos que frequentemente idealizamos. Não se tratava de pessoas ignorantes em um passado distante, mas de indivíduos que agiam com base no melhor conhecimento disponível para eles, enfrentando desafios inimagináveis com resiliência, temor e, por vezes, uma brutalidade necessária para a sobrevivência em um mundo implacável. Compreender a desumanidade da corte Tudor, o custo em sangue, sofrimento e o terror constante de doenças e intrigas, nos permite ir além do romance superficial e mergulhar na profunda complexidade da condição humana. As decisões de Henrique VIII, suas ambições, suas vitórias e seus medos moldaram não apenas uma nação, mas a vida de milhares de pessoas, forçando-as a viver em um equilíbrio tênue entre a honra e o desespero. A história não é apenas um registro de grandes eventos, mas um espelho que reflete as tentativas da humanidade de entender e controlar seu ambiente, mesmo quando os mapas da época estavam incompletos ou errados. É a história de um jovem rei que ansiava por glória, mas que também vivia sob a sombra constante da doença e da traição, e de um povo que, para o bem ou para o mal, era obrigado a seguir seu caminho. Essa era a verdadeira vida desumana da corte Tudor em 1513, um testemunho de que,
por trás de toda a pompa e circunstância, a existência humana era uma batalha constante, onde a vulnerabilidade e a força andavam de mãos dadas, e cada vitória tinha um preço que ia muito além das riquezas e da fama. Entender essa realidade nos aproxima do passado de uma forma mais visceral e autêntica, convidando-nos a refletir sobre as escolhas que fazemos e as consequências que elas carregam. Se você se sentiu compelido a desvendar os véus do tempo e a confrontar a história em sua forma mais crua e fascinante, considere se inscrever para mais explorações profundas. A verdadeira história é sempre mais impactante do que a lenda.